Olá, gente, estão todos me ouvindo bem? Desculpa o grande atraso que a gente teve de 18 minutos. O Marcelo teve uma emergência, ele está chegando já já, então a gente deu uma esperada e acabamos por decidir começar mesmo. E quando ele chegar, ele será muito bem-vindo nesse nosso papo. E é isso. Bom, eu sou a Carolina Splendori, sou do Instituto Emília e queria dar boa tarde a todas, todos, todes, e agradecer muito a presença de todos que estão assistindo a gente, enfim, Natália, que está aqui, Michele, em nome do Laboratório Emília, da Revista Emília, do Coletivo Encrespades, eu agradeço mesmo e abro aqui esse dia, que é o terceiro encontro Emília Convida Encrespades. O primeiro teve a presença das grandes Bel Santos, Sara Bertrand, o segundo teve Rosane Borges, Túlio Custódio, e hoje a gente tem a honra de ter a Natália Neres, que é pesquisadora e doutoranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP, e o Marcelo Rocha, que está chegando, que é fotógrafo, ativista em educação, negritude e mudanças climáticas, graduando em ciências sociais e muito mais coisa, os dois. E Michele também. Na conversa de hoje, a Michele faz a mediação. Michele é integrante do Coletivo Encrespades, é pedagoga e já vai começar a falar agora. Michele, vamos começar esse papo que é maravilhoso. Olá, boa tarde para todos. Sou integrante do Coletivo Encrespados. A gente está desde 2025 nessa trajetória. Fazemos algumas ações em instituições como a rede pública. Falamos sobre questões raciais e questões de gênero também. E vamos iniciar com o nosso tema Internet e Sociedade. E eu gostaria já de ir perguntando para a Natália e também agradecendo a presença de todos vocês. Em tempos de internet, tem cada vez mudado o comportamento e sociedade. É possível definir fronteiras entre online e offline? Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Estava esperando bastante por essa oportunidade. Eu acompanho o trabalho do Encrespades com muito carinho e fico extremamente honrada e extremamente feliz de trocar essa ideia, de conversar um pouco sobre isso. Eu acho que antes de te responder, vale a pena contar de onde eu falo, né? E por que é. E aí acho que isso ajuda a entender como eu penso esse assunto, né? E como eu trabalho com esse assunto. Bom, eu comecei a trabalhar com o que se chama de política de internet há 6 anos atrás, num centro de pesquisa que se chama Internet Lab. Né? É um centro de pesquisa que fica em São Paulo. Eu já trabalhava com as temáticas de gênero e raça nas pesquisas que eu fazia individualmente, né? Tanto lá na graduação quanto no mestrado. E nesse centro de pesquisa, eu fui a responsável, né? E trabalhei com pessoas responsáveis também por pensar, né, em todos os temas que têm a ver com internet, como, por exemplo, liberdade de expressão, privacidade, vigilância, mas qual que é o impacto de tudo isso, né, em pessoas ou em comunidades que são caracterizadas, né, por algum marcador social da diferença, por exemplo, a raça, o gênero, a idade, o território, né, então eu começo a desenvolver pesquisas sobre políticas de internet nesse lugar, né, nesse campo. E a primeira pesquisa que a gente realizou nesse centro era sobre violência contra a mulher e um tipo específico de violência contra a mulher, que era a exposição de imagem íntima. Vocês devem conhecer, né, um comportamento bastante comum, principalmente entre jovens, né, espalhar nudes, né, e nudes não consentidos, né, porque tudo bem mandar nudes, né, mas
espalhar essa difusão de nudes, né, entre pessoas que não acordaram essa troca, é um crime, né? E a gente começou a trabalhar com esse tema, e é por conta desse tema também que eu me aproximei muito de muita gente do Encrespados, né? Porque nessa época a gente estava estudando casos que iam para a mídia, de vazamento de imagem íntima, e de repente a gente soube, né, de casos que aconteciam em escolas, que eram os chamados top 10, né, que eram também um tipo de exposição de imagem íntima, não exatamente na forma de imagem no WhatsApp, mas vídeos no YouTube, enfim, vocês que são dessa geração sabem, né, do que eu estou falando. E eu estou contando essa história longa toda para dizer que para estudar esse tema, né, para estudar a violência contra a mulher na internet, para estudar discurso de ódio, para estudar acesso à internet, que é um outro tema que a gente trabalhou bastante, eu precisei estudar a história da internet, né, a história, como ela chega, quais eram as expectativas que se tinha em relação a essa nova forma de se comunicar. E uma coisa que eu descobri que era interessante, né, voltando lá atrás para fazer essas pesquisas, esse mergulho todo, era de que quando a internet surge, né, as pessoas tinham muito uma ideia, um sonho, de que esse espaço fosse o espaço da liberdade, né, porque afinal na internet você poderia ser quem você queria, né, você pode inventar uma personalidade, você pode, não tem corpo, né, então você poderia ser um espaço sem racismo, por exemplo, sem misoginia, porque é um espaço que você pode criar, né, uma personalidade para si, enfim. Então, nesse comecinho de internet, ali, anos 80, 90, quando ela começa a se popularizar, né, se tinha uma ideia muito clara de que sim, se poderia separar o contexto online de offline. Inclusive, o online seria um contexto melhor, que é um contexto que, bom, não importa quem você é, não importa como é seu cabelo, não importa como é seu corpo, você tá ali, você vai interagir com um monte de gente, você vai produzir conteúdo. Até no campo feminista, né, essa ideia, né, de separação online e offline desse mundo que seria muito libertador, se convencionou a chamar, né, de cyberfeminismo, e toda essa ideia, né, de que esse lugar poderia ser um lugar de liberdade, de um cyberotimismo, né. Só que o que aconteceu nesse meio tempo, né, do comecinho da internet para cá, o corpo, né, e a nossa identidade, ela começou a ir para esse espaço também. A gente achava que ia ser um espaço descorporificado, né, de certa maneira, de ser quem se quisesse ser, mas a partir do momento que a internet passa a ser um lugar não só de consumir conteúdo, mas também de produzir conteúdo, e surgem também, por exemplo, redes sociais, o que acontece? A gente começa a colocar nossa foto, a gente começa a colocar quem nós somos fisicamente, aonde a gente foi, a gente faz selfie, a gente tira foto do que a gente está comendo, enfim. A internet começa a fazer parte da nossa vida de um outro jeito, né? Ela não é mais aquele lugar que você entra para simular uma outra identidade, para colocar seus pensamentos. Não, você coloca os seus pensamentos, mas também seu corpo, o seu cotidiano, as suas atividades, com quem você tá, as festas que você foi, os pratos que você comeu. Então, hoje em dia, não é possível mais falar, né, numa fronteira entre o mundo online, o que você inventa, né, o que você participa de algum fórum, e as nossas próprias vidas, porque tá tudo misturado. A gente também decidiu, né, no uso que a gente faz das plataformas hoje, que a gente vai compartilhar o nosso cotidiano. E aí é difícil falar o que é online e o que é offline, né? É muito complicado fazer essa linha no chão, né? Esse lugar. E isso tem aspectos muito positivos e tem aspectos negativos também, né? Porque se não há mais fronteira, tudo que é potencialmente ruim na sociedade, né? Como violência, como discursos ofensivos, abusivos, tudo isso também vai se refletir nesses espaços, né? Mas, por outro lado, também tem aspectos muito positivos, que, por exemplo, alguns corpos, né, e algumas pessoas não tinham oportunidade de voz numa mídia tradicional.
E hoje, né, muitos dos ativismos, né, os ativismos feministas, antirracistas, de causas LGBTs, encontram espaço, né, nesse mesmo lugar, para vocalizar, para falar das suas preocupações, para falar de transição capilar, para falar de hormonização. Então, enfim, como não há mais uma fronteira, né, entre o que é online e offline, hoje a gente lida com a internet como um tema que faz parte tanto das nossas vidas, tanto em relação às nossas preocupações, quanto em relação aos potenciais de ação que a gente tem, né? Então, eu falei bastante, mas era para contar que para pensar sobre isso também, né, eu tive que olhar para esses temas, né, para gênero na internet, para atuação de movimentos sociais na internet, também para violência, para dizer, não, definitivamente a gente não consegue fazer essa fronteira, né, como você colocou, definir essa fronteira mais, e para o bem e para o mal, né, não há binarismos nessa discussão, né. Acho que eu te responderia assim, sua primeira pergunta. Você falou um pouquinho sobre os vídeos que estavam circulando das meninas, né? E eu tenho 22 anos, e me lembro que eu estava no ensino médio quando isso estava rolando. E aconteceu com a minha prima e com outras amigas também, né? Por essa circulação e xingamentos, na verdade, né? Não era uma coisa de, além de divulgar a sua foto, ainda divulgavam xingamentos aleatórios, bem pesado. E nessa época do ensino médio foi onde a gente também começou a articular junto com o coletivo, né, dentro da escola. E aí você também falou um pouquinho sobre as questões de produções que a gente tem feito na internet, principalmente os movimentos sociais, né? E aí eu queria também puxar para a segunda perguntinha, que encaixaria bem nesse momento, que é, durante a pandemia, houve diversas movimentações de pessoas e coletivos negros na produção de conteúdo. Qual a importância dessa circulação de conteúdo para nós, enquanto população e juventude negra? Essa é uma pergunta bem interessante, que eu também daria um passinho para trás para responder, né? Eu acho que nós, pessoas negras, nós temos uma tradição histórica de busca por comunicação, né? Então, isso não é uma coisa que começou com a internet. E uma coisa muito interessante de se olhar é que, desde que a escravidão acabou, ali no finzinho do século, uma das primeiras iniciativas que pessoas negras tiveram foi de publicar jornais, né? Então, a imprensa negra é algo que é muito forte no Brasil, em diferentes estados, em diferentes cidades, né? Então, esses jornais, Alvorada, o Clarim da Alvorada, o Alvorada mesmo, tantos outros, né? Eles tinham uma função de falar sobre assuntos da comunidade negra, né? Então, sobre bailes, sobre anúncios de emprego, sobre coisas que pudessem fortalecer uma vida em comunidade de uma população que tinha recém saído da escravidão. E as pessoas negras sempre fizeram isso com muita dificuldade, porque imagina, produzir um jornal em 1912, em 1920. Primeiro porque a gente também tinha uma população negra majoritariamente analfabeta, né? Então esse era um expediente também de uma classe um pouquinho mais de funcionalismo público negro, enfim, que se estava começando ali no começo do século. Eu estou falando disso para dizer que a gente sempre aproveitou todas as oportunidades de comunicação que estavam disponíveis no mundo. Então, quando era jornal, a gente também fazia jornal, como as comunidades italianas, como tantas outras comunidades aqui no Brasil, né? Quando no contexto da ditadura, por exemplo, vários grupos de esquerda faziam jornais para comunicar, né, formas de resistência, para discutir o que estava acontecendo no país. O movimento negro também fazia os seus próprios jornais, também discutiam questões de raça e de gênero. E aí a gente foi
transformando, né? Anos 90, quando o jornal deixa de ser o principal meio de comunicação e surgem as revistas, a gente cria a revista Raça, cria um monte de revista específica para comunicar os nossos temas. E ali no comecinho da internet, o grande jeito de comunicação eram os blogs, né? E nós também fizemos blogs, né? Então, fizemos algumas iniciativas nesse sentido. Uma iniciativa pioneira no Brasil e que todos nós devemos conhecer e ler, o Blogueiras Negras, né? Blogueiras Negras é uma iniciativa de pouquíssimas mulheres, mas que juntas resolveram que qualquer mulher negra do país, se tivesse a fim de escrever um texto, poderia publicar nesse espaço, né? E ali em 2012, essa iniciativa surge. Enfim, Blogueiras Negras é uma iniciativa que tem mais de 400 mulheres que já escreveram, desde o interior de Roraima até uma mais vocal em São Paulo. E aí, quando o YouTube vira um mecanismo, né, o blog vira menos frequente, mas o YouTube vira, a gente produz influencer, um monte de gente para tratar de temas também que tem a ver com os nossos interesses. A gente faz um uso do Instagram muito expressivo. Tudo isso para dizer que é muito interessante, né, como a gente tem essa necessidade de comunicação e de articulação pela comunicação, e isso é muito importante para a gente, né? E aí, quando a gente pensa na internet e no advento da internet, principalmente no finzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente tem um impacto muito grande dessa produção. E eu posso falar de experiência pessoal minha, assim, também contando minha idade. Eu sou de uma outra geração, você é um pouquinho mais velha. E é muito interessante, por exemplo, que quando eu comecei minha transição capilar, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu não tinha onde buscar informação sobre isso, né? Porque nas propagandas de TV, bom, nem tinha produto para o nosso cabelo, assim. O que a gente tinha de alternativa era alisar mesmo, né? E produtos para ativar cacho, essas coisas assim, nem muito reduzido. E quando eu comecei minha transição capilar, eu não tinha informação nenhuma sobre, sei lá, que eu poderia trançar, que isso ficaria mais bonito, que esse tempo pode ser muito importante para mim. Minha transição capilar foi um momento super sofrido, que eu me achava feia, assim, e estava esperando um milagre acontecer, né? E saber como era meu cabelo, enfim. E com a internet, né? Quando a internet começa a se popularizar, por exemplo, a gente tem vários blogs, vários canais de mulheres negras falando sobre cuidado do cabelo, falando sobre trans, isso gera uma transformação muito grande de autoestima, né? Não é pouca coisa, não é algo que é desprezível. Então, a gente poder ouvir falar sobre as nossas questões, sobre os nossos temas, por pessoas que estão passando pelo mesmo processo, né? É um momento interessante de aumento da representatividade, de fortalecimento de autoestima, de criação de coletivos, né, como você estava contando a história de vocês, e aí potencializar isso, conseguir trazer gente de outros territórios, gente de outros espaços. Então, é muito importante. Essa pergunta, qual a importância dessa circulação? É extremamente importante. Para a gente, transcende a ideia de que estamos nos comunicando e se comunicar é bom. Para a gente tem uma perspectiva de fortalecimento de autoestima, de construção de sociabilidade, de construção de movimentos sociais, interbairros, intercidades, interestados, né? Então, faz com que a gente se encontre, né, de verdade, assim. No período de pandemia, isso se torna ainda mais relevante, né, porque é um período em que quem pode, né, cumprir o isolamento social também tem a oportunidade de estar ainda em contato, né, com determinados temas e determinadas questões, sem deixar as preocupações que a gente tem no dia a dia ficarem isoladas, né. Mas eu acho que ainda sobre isso, né,
acho que uma coisa muito interessante da gente pensar é que o modo como as plataformas são desenhadas, né, e o modo como o capitalismo funciona também, faz com que muitas vezes a gente eleja, né, determinadas pessoas como referências importantes, também pela nossa carência de referências, né? E aí um influencer se destaca muito, e aí essa pessoa vira nosso grande ídolo, né? E perfeita, sem defeitos, diva, né? A gente também vai para esse lugar de individualização de coisas que são bastante coletivas, né? Como a luta, como a identidade. Então, acho que um ponto de atenção para a gente em relação à circulação de produção de juventude negra é de que a gente precisa se fortalecer enquanto comunidades, né? A gente precisa se fortalecer enquanto grupos, né? Quando a gente elege uma pessoa para nos representar, quando ela errar, por exemplo, a gente vai ficar muito chateado, né? Então, o que é legal também é a gente fortalecer sempre iniciativas que são coletivas, né, que existe uma pessoa a representar, a fazer, mas há muitas outras pensando junto, construindo juntos, né. É por isso que eu gosto tanto do Encrespades, assim, nessa perspectiva também de olhar para uma construção sobre juventude negra e sobre esses temas que não personaliza, né, que não trata os temas como algo que é de uma pessoa, ou que uma pessoa tem autoridade para falar, né? Todos nós temos a possibilidade de construir narrativas interessantes, aprender uns com os outros também, né? Então, acho que esse momento também é de muita importância para a gente, né? Nesse sentido de construção de narrativas coletivas sobre nós mesmas e entendendo também que a gente só vem de um legado, né, que várias pessoas já fizeram isso antes, com os recursos que tinham, e que uma coisa legal também é recuperar esse legado, né, entender que jornal era esse que tinha na década de 70 para discutir questão racial, que é essa história de imprensa negra nos anos 10, né, acho que isso também é um jeito muito importante da gente se fortalecer, né, se fortalecer enquanto grupo, enquanto juventude negra, onde a gente estiver, né, nos espaços que a gente estiver. Muito bem. Mi, acho que chegou aqui uma pergunta do Bruninho. Queria aproveitar e dizer que quem tiver perguntas já pode fazer, que a gente está aqui nesse bate-papo com a Natália, e aí a Michele pode ler. Eu vou sair agora da tela principal, e aí eu mando para a Natália, para a Michele, e ela lê. Pode sim. Essa do Bruninho eu posso ler, Mi? Natália, querida, há uma régua para medir relevância e alcance na internet? Uma pergunta interessante, Bruninho. Bruninho cabeçudinho, né? Eu acho que eu responderia que da forma como as plataformas elas são organizadas, talvez sim, né? Por essa perspectiva que as plataformas têm de mensuração, né? Mensuração de views, mensuração de likes, mensuração de compartilhamento também, né? Então, à medida que determinadas pessoas, né, vão ganhando muita visibilidade, elas vão sendo compartilhadas, elas vão furando bolhas, né? Vão entrando em outros lugares, acessando outros espaços, colocando a discussão de uma outra forma. Isso aconteceu muito, né, em relação à questão racial. A gente vê que muitas pessoas que são muito influentes, né, que a gente pode considerar influencers, são até próximas de nós, a gente já conhece, já viu em algum evento, e de repente está num programa global, né? Isso quer dizer que a internet pautou a mídia tradicional, né? Isso tem a ver com o alcance que essa pessoa teve numérico mesmo, né? De compartilhamento, de likes, enfim. Mas é isso, eu acho que a gente não pode
ter isso como única métrica, né? Eu acho que essa métrica é importante, é bom que pessoas negras se destaquem, mas há muita gente fazendo muita coisa interessante sem o mesmo alcance por vários motivos. Porque não tem grana para impulsionar, porque não está no eixo Rio-São Paulo. Então, o que a gente talvez precise fazer, né, enquanto pessoas que estão preocupadas com isso, é de que se organicamente essas pessoas não conseguem, porque falta recurso, porque elas não estão numa cidade cuja visibilidade é muito mais fácil, é a gente tentar educar os algoritmos, né? Então, não, eu faço uma busca ativa por coletivos negros na Amazônia, e eu quero entender o que essa galera está pensando, o que ela está fazendo, e como que a gente pode articular alguma coisa junto, porque isso não vai chegar para mim no modo como as redes sociais são formatadas. Elas são formatadas para mostrar para a gente quem já está visível, né? Quem já está circulando. Então, acho que a gente tem uma tarefinha, né, de casa, de ensinar esses algoritmos que, bom, tudo bem, se eu me interesso por isso, eu quero entender o que está sendo produzido, por exemplo, por ativistas indígenas, o que eles estão tocando, o que eles estão fazendo, e vou fortalecer, vou compartilhar a página deles na minha própria página, vou tentar fazer uma live juntos, né? Então, a gente pode tentar subverter também essa lógica que faz com que algumas pessoas fiquem ascendendo eternamente, né? Por conta do modo como a plataforma é estruturada, criando outros jeitos, né, de se compartilhar e de se fortalecer, pensando no mais diverso que a gente possa ser, em termos de território, em termos de temas, em termos de identidades que a gente está prestando atenção, né, então, coletivos de mulheres trans, coletivos de pessoas indígenas, né, pessoas não binárias, como a gente pode fortalecer essas iniciativas de pessoas que nem sempre conseguem ser tão vocais quanto aquelas que estão nos lugares onde a gente está, né? São Paulo, com acesso a recurso, conhecendo pessoas famosas que podem compartilhar, enfim. Então, acho que esse é uma preocupação importante que a gente pode ter, pensando nessa pergunta do Bruninho sobre métricas, né, sobre alcance também. Eu sigo a página de pretas, né, acadêmica e preta, que eu sei que você estava. Na verdade, eu conheci o seu trabalho a partir de lá, e foi bem na época que eu entrei na faculdade, eu passei como bolsista e foi o que me fortaleceu durante a graduação, de seguir e ver outras mulheres pretas também fazendo acontecer as suas coisas, né? E foi o que me deu o impulso. E aí também eu estava refletindo um pouquinho sobre a questão da mulher negra dentro da tecnologia, né? Que hoje em dia ainda, infelizmente, é uma grande discussão e ainda um grande problema que a gente tem de reconhecimento mesmo dessas mulheres, e como você falou, né, a questão da rede e como esse alcance chega para essas pessoas, e temos mulheres pretas dentro desses espaços, mas mesmo assim a gente não conhece. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre. Esse é um outro grande tema quando a gente pensa em internet e tecnologia, né, e tem um dado curioso de que nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha muito mais mulheres nos cursos de tecnologia do que a gente tem agora, né? E isso levanta um alerta muito grande, né, de como o machismo e como o racismo também estão operando de modo a afastar as mulheres desse espaço por vários motivos. Acho que um primeiro importante é a própria sociabilidade, né? Então, o que a gente acha que é brinquedo de menino e o que é brinquedo de menina, né? Então, para os meninos a gente dá coisas de montar e coisas que exigem um raciocínio crítico, um raciocínio matemático, né? Mesmo a reprodução de padrões de gênero nas escolas, né? Como meninas são boas em história, em humanas, ou
em carreiras do cuidado, né, como a carreira da saúde, como as carreiras de ensino também, e não, os homens são os engenheiros, os cientistas da computação, né. Tem uma ideia mesmo até de quem a gente concebe como cientista da computação, e se a gente fechar o olho, eu acho que vem na nossa cabeça um homem branco, nerd, assim, né, que tem poucos amigos. Então, assim, a gente cristaliza alguns lugares, essa construção social faz com que a gente cristalize alguns lugares e veja que mulheres, e principalmente mulheres negras, não é para estar nesse espaço por razões óbvias. Não são boas em exatas, não tem esse raciocínio e tem que criar outra profissão mesmo, né? Isso é muito difícil de lidar, porque é lidar com uma cultura machista, né? Desde o começo da nossa criação. E talvez, eventualmente, a gente não se torne boa em matemática exatamente porque a gente não foi incentivada, nem pelos brinquedos, não é porque nós somos mulheres, né? Mas por essa cultura que impôs certos padrões. E aí, sim, a gente tem esse problema hoje de uma defasagem muito grande, né, numérica entre mulheres, e principalmente quando a gente faz recorte de raça, então, menos ainda nas carreiras de STEM, né, ou de tecnologia, de uma forma geral. Mas há muitos movimentos também que estão pensando nisso, né, e muitas iniciativas interessantes que estão pensando em reverter esse quadro, né, e eu acho que eu citaria, primeiramente, uma iniciativa que chama Minas Programa. É uma iniciativa super interessante de mulheres, né, que dão formação, mulheres da área de tecnologia, para pensar, inclusive, segurança digital, né, pensar esses temas, e sempre nessa intersecção gênero e raça, então vale muito a pena. Elas dão cursos de programação de vez em quando, é um bom jeito da gente se apropriar das tecnologias, não só no sentido de produção de conteúdo, mas também de construção, né, dessas plataformas, construção desse ambiente, construção mesmo, né, no sentido mais literal da palavra, até porque a gente possa lidar com menos machismo, com menos sexismo, até no modo como determinadas plataformas que a gente consome reproduzem, né, exatamente por serem projetadas por pessoas que não têm as mesmas vivências que a gente. A Minas Programa é uma iniciativa interessante que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, e também uma iniciativa da Sil Bahia, que é uma comunicadora que resolveu fazer um mapeamento de mulheres que estão trabalhando nessa área de tecnologia, porque um argumento muito comum também das pessoas para justificar desigualdades, né, nesse campo mas não tem mulheres nessa área, por isso que a gente não tem uma engenheira negra no nosso escritório, por isso que a gente não tem uma cientista da computação na nossa organização. Mais ou menos, né, porque muitas mulheres fizeram esse esforço de se escolarizar nessas áreas, mesmo sendo tão difíceis, e elas existem, né, não dá para dizer que não há mulheres negras na tecnologia, né? E a Sil, então, ela construiu uma plataforma que se chama Preta Lab, e que lá ela reúne, ela fez uma pesquisa, né, de Google Form, e várias mulheres do país inteiro preencheram esse questionário, e elas estão todas tabeladas, né, estão todas nessa plataforma, no sentido de que a gente pode procurar por elas também, né, para falar com a gente sobre as dificuldades nesse campo, para falar com ela sobre como é o ambiente de trabalho, porque ter referências é muito importante, né, então, e aí, voltando ao começo da sua pergunta, né, eu fico muito feliz de saber que o Preta Acadêmica foi um espaço para você importante de construção da sua identidade na academia. É muito bonito ouvir esses relatos, é o sentido de ser da página mesmo, né, tanto dar visibilidade para essas histórias, quanto nos colocar também como alguém que foi capaz de acessar esses espaços, apesar de todos os entraves. Então, eu fico muito feliz e acho que essa iniciativa, tanto Preta Acadêmica, quanto Preta Lab, quanto Minas Programa, mostram que quando a gente tem
o mínimo de oportunidade a gente sempre multiplica, né? A gente sempre faz chegar em outros lugares e tornar algo que seja importante também do ponto de vista da representatividade. Então, eu fico muito feliz, porque eu também me vejo em você, né? E me vejo em todas as pessoas que seguem a página, assim. Então, é muito legal ouvir isso. Bacana. A gente tem uma pergunta da Aline Vaga Lume. Ela perguntou: gostaria de saber o que você acha da chegada da internet em locais remotos, como, por exemplo, comunidades rurais da Amazônia. Que tipo de influência positiva ou negativa nesse impacto pode ser? Eu acho que o fone está desligado, Nata. Esqueci de ligar. Eu acho que quando a gente fez quando você me fez a primeira pergunta, né, o que eu tentei dizer é que não há um em si, né, uma internet boa ou ruim em si, né, que tem a ver com os usos que a gente faz, e os riscos que estão presentes nela são os riscos que estão na sociedade como um todo, né, o risco que a gente sofre de violência, a gente não sofre só porque está numa rede social, nossos corpos são corpos muito vulneráveis à violência, enfim. Mas essa é uma boa pergunta para a gente pensar e dar alguns passos atrás também, quando a gente fala de internet, né, porque a gente, falando aqui de São Paulo, né, e mesmo de bairros periféricos, a gente consegue dar um jeitinho e ter acesso, né, por mais precário que seja, mas essa não é a realidade brasileira, né, definitivamente a gente tem um problema de acesso, uma desigualdade de acesso à internet que é muito grande. Então, eu acho que uma pesquisa, né, que ajuda a gente a entender isso é a TIC Domicílios, né, que é um levantamento que é feito anualmente sobre acesso de internet no Brasil. E assim, em 2020, né, 1 em cada 4 brasileiros estava totalmente desconectado, né, então isso é muita gente, né, são 46 milhões de brasileiros que não sabem do que a gente está falando aqui, que não tem ideia de o que é Preta Acadêmica, Preta Lab, o que é Encrespados, o que é Instagram, porque essa discussão nem chegou, né, então acho que esse é um ponto muito importante. Aí, quando a gente fala desse dado em abstrato, a gente fala, 46 milhões de brasileiros que não acessam a internet, 25%, sei lá, é bastante gente. Mas esse bastante gente somos nós, somos exatamente pessoas com o nosso perfil, pelo menos de aparência, né? Então, são pessoas majoritariamente negras, majoritariamente mais pobres, né? Pessoas mais velhas, pessoas como nossas mães, nossas avós, nossas tias, e pessoas que estão num contexto rural, né? Que a nossa história passada recente, né? Assim, então, a gente está falando de pessoas de classes D e E, né? E menos da metade dessas pessoas estão conectadas, estão online, nem no acesso precário que a gente tem de celular com pacote de dados que às vezes acaba, né? Então, uma discussão importante da gente fazer é sobre democratização do acesso à internet, né? E aí a importância da gente discutir esse tema de uma forma estrutural mesmo, né? Então, pensar nessas políticas públicas, a pandemia só exacerbou isso, né? Quando se tem uma brilhante ideia de fazer um ensino infantil por EAD, a gente se pergunta quem é essa criança, né? Que tem disponível um computador em casa para fazer atividades, ou um celular em casa para fazer atividades, sendo que a gente sabe que a realidade de famílias periféricas é 2 celulares na casa dos adultos que as crianças brincam quando está fazendo jantar, né? Então, um contexto de vulnerabilidade tão grande como a gente está agora, né, que é o da pandemia, eles nos alerta para esse dado de que a gente começou a conversa falando de várias coisas interessantes que estão acontecendo e o quanto isso é fortalecedor para a gente, mas que há 46 milhões de brasileiros que nem tem ideia do que a gente está falando aqui, né, e essa discussão não faz o menor sentido.
Então, acho que uma reflexão importante também, né, que a gente pode fazer é tentar entender a internet como um direito também, um direito social, né, como vários outros direitos sociais que a gente tem, porque ela possibilita acesso a outros direitos, né, então acesso à saúde, o acesso à educação, como que a gente faz inscrição no Enem hoje em dia, né, como a gente faz o SISU, como, enfim, vários procedimentos hoje nossos estão totalmente ligados a ter ou não acesso à internet, isso tem a ver também com saúde, né, então, enfim, quando a Aline, né, me perguntou, Aline, o nome da pessoa que me perguntou? Aline. Quando a Aline pergunta, né, sobre isso, a gente nem precisa ir tão longe, Aline, a gente nem precisa ir para comunidades indígenas para pensar em pessoas sem acesso, né, a comunidades indígenas mais isoladas, no norte do país, assim, a gente enfrenta essa realidade muito de perto, porque esse número é muito grande, então ela está próxima de nós de alguma maneira, e sim, acho que há algumas coisas que invariavelmente vão acontecer de ruins, como a violência online, que está presente, são grupos que são já passíveis de violência, então podem sofrer cyberataques, né, mas ao mesmo tempo a existência da internet pode possibilitar uma infinidade de direitos que essa população está alijada, né, por não fazer parte, né, dessa comunidade, enfim. Não sei se te respondo a contento. Bom, também vou lançar uma pergunta. Na sua opinião, assim, você acha que a internet tem cor? Tem cor? Cor. Tem cor, tem gênero, tem idade, tem território, né? Acho que como a gente colocou, quando você perguntou, né, também de uma existência de barreira online e offline, as desigualdades que a gente encontra em contexto offline, a gente vai encontrar nesse espaço também, né? Então, e a gente pode pensar em vários exemplos de como essa desigualdade se manifesta, né? A quantidade de produtores negros que a gente tem na internet, se a gente fosse fazer uma pesquisa para olhar qual o nível de engajamento que essas pessoas têm em relação a influências que falam o mesmo tema, mas são brancos, né? Ou as influencers que discutem gênero, mas são magras, e as pessoas feministas que discutem gênero e são gordas, e estão discutindo a presença desses corpos, né, e a possibilidade de construção desses corpos. Enfim, há menos engajamento, porque e não dá para dizer que há menos produtores negros, há menos produtoras gordas, há menos produtoras trans. Isso tem a ver com o reflexo, né, de uma sociedade que ainda vê essa população como menos inteligente, menos capaz, menos capacitada para falar sobre certos assuntos, né, e como tudo passa também pela noção que a gente tem de beleza, né, a gente ainda não conseguiu desconstruir enquanto sociedade, né, um padrão, então esses padrões se refletem, né, se manifestam. Então acho que quando você pergunta, tem cor? Tem. Quando a gente olha para quem de fato influencia, quem de fato monetiza, não somos nós, apesar de nós produzirmos muito, né? Isso tem a ver com o impacto do racismo, né, que é muito grande. Então, enfim, a gente ainda tem muito para discutir. Eu acho que um posicionamento de pessoas que estão preocupadas com esse tema, né, e com essas lutas todas que a gente está envolvido, fazer esforços muito ativos mesmo para reverter esse quadro, né, que é o que a gente estava comentando antes também. Nossa, mas eu não sigo nenhuma pessoa, um homem trans,
por que eu não sigo nenhum homem trans para entender um pouco, né, do que ele está produzindo, um psicólogo, um homem trans que está produzindo sobre isso, um homem trans que está discutindo futebol. Então, acho que o nosso esforço, já que a plataforma não vai jogar esses perfis no na nossa tela, né, que a gente faça isso como uma forma de visibilização dessas narrativas, porque elas não vão acontecer naturalmente, porque o racismo está impregnado, né, na forma como as plataformas funcionam, porque nós estamos impregnados de racismo, né, enquanto usuários. Então, enfim, para que a gente reverta, né, que a gente tenha uma internet que não tenha uma única cor, um único gênero, uma única orientação sexual, a gente, enfim, precisa lidar também com as escolhas que a gente faz cotidianas, né. Comentar também uma frase que o Bruno falou, né? Ele falou assim, frase do ano, o seu microfone está desligado. A frase dita em 2020, né? Sim, com certeza. O Bruno também fez uma pergunta. Natália, pensando em política, democracia e liberdade de expressão no mundo offline, ainda é complexo e sensível quando se reflete sobre o tema de internet. Então nem se fala. Você teria algum exemplo de plataformas, coletivos e grupos que têm funcionado como filtro? Eu não sei se eu entendi bem o funcionar como filtro. Pede para ele contar melhor. Acho que ele está perguntando mais ou menos as referências que podemos usar esses coletivos como um filtro para nós como referência. Iniciativas interessantes de liberdade de expressão e de... entendi. Tem um montão, né? Eu acho que, aproveitando que a gente estava fazendo essa discussão sobre acompanhar esse tema de política de internet de uma forma mais ampla, né? E aí até o Bruninho cita o tema da liberdade de expressão, ele cita, enfim, esse tema que é muito caro. Acho que tem um coletivo de organizações que trabalham com políticas de internet que chama Coalizão Direitos na Rede. E aí ela é um conjunto de várias organizações que trabalham com diferentes temas, infraestrutura, né, então discutem essas questões que a Aline perguntou de acesso à internet em comunidades isoladas, discutem temas de liberdade de expressão, discutem temas de vigilância. Vigilância é um outro tema, né, para a gente pensar, né, reconhecimento facial, quem serão as pessoas que sofreram muito mais com políticas, por exemplo, de reconhecimento facial, a gente, né, a suspeição sobre pessoas negras é muito maior do que para pessoas brancas em qualquer coisa, né, então eu recomendaria que se acompanhasse os debates que essa coalizão faz, porque é uma coalizão muito especializada. Os debates são difíceis às vezes de entender, porque são pesquisadores, especialistas, mas em geral, às vezes, eles fazem boletins para comunicar sobre isso, e aí de uma forma mais simplificada. Então, a Coalizão Direitos na Rede. Eles têm página no Instagram, tem página no Twitter também. Acho que e no Facebook, acho que também tem no Facebook. Pensando em iniciativas antirracistas, eu acho que eu recomendaria muito blogueiras negras, acompanhar blogueiras negras tanto no Instagram quanto no Twitter. No Facebook eu acho que elas estão fazendo um trabalho com menos intensidade, assim. Eu acho que também é uma forma de valorizar quem veio antes, né, numa perspectiva de que há vários influencers hoje, várias pessoas que a gente adora, que tem 20 anos, 20 e poucos anos, que está falando sobre Lélia Gonzalez, sobre Angela Davis, enfim. Mas essa mulherada é de uma geração anterior, que produziu muita coisa ali no começo dos anos 10, então vale a pena a gente
reverenciar esse trabalho, né, de mulheres que começaram essa história, né, de ativismos na internet. Preta Acadêmica você já citou, né, eu acho que é uma iniciativa muito importante, principalmente para quem está, né, no universo da universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é super interessante, o conteúdo é muito rico. Deixa eu pensar, estou pensando nos temas que a gente conversou aqui, né? E eu acho que esse esforço ativo de buscar narrativas com as quais a gente não seria normalmente impulsionados a ler, né? Então, iniciativas de pessoas LGBTs, né? Então, coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais, né? Que é um grupo tão invisibilizado, se a gente pensa na sigla, né? Coletivo de pessoas trans, ou iniciativas de pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans. Há um ativismo indígena muito forte também na rede, né? A Rádio Yandê é uma iniciativa que começou há algum tempo atrás, é interessante porque é uma rádio mesmo, então você ouve músicas, eu acho que para descolonizar também, né, o que a gente ouve, o que a gente consome de cultura, é muito importante. E o fortalecimento de iniciativas que têm uma consequência coletiva mesmo, né? Acho que eu citaria também uma iniciativa de uma amiga muito querida, o Initeca, né, que é uma ferramenta para estudantes negros que não têm recurso para comprar livros, que é muito importante. Então, é uma página no Twitter que você pede o livro que você quer e ele te conecta a um doador, e aí você recebe o livro na sua casa, né? Isso é exclusivo para estudantes negros. Então, acho que a gente também tentar descobrir como a internet pode nos alimentar, né, de coisas boas, de literatura, como ela pode nos alimentar de recursos que a gente não tem, né, por exemplo, livros, que casas nossas que tinham uma estante de livros cheias, né, são muito raras, então a gente está acessando isso agora. Eu recomendaria essas, eu poderia passar uma tarde, né, falando de iniciativas interessantes na internet, mas eu acho que eu citaria essas que tem pensando nessa perspectiva, da gente entender quais são os debates que estão rolando sobre política de internet de um jeito mais amplo. 2, da gente fortalecer narrativas antirracistas que foram construídas antes da nossa geração. E terceira, são 4, né? Terceira, de perfis que não chegariam na nossa timeline de uma forma natural. E 4, de iniciativas que podem nos munir, né, de conhecimento, de ferramentas para a gente continuar nosso trabalho. Acho que eu diria essas. A Dolores também fez uma pergunta. Hoje a questão da censura e da democracia e das mais decadentes. Tudo isso tem que ter o seu contexto, mas entender o movimento de cancelamento das redes. Sim. Esse é um debate bem interessante, bem atual, né, da possibilidade das pessoas terem suas narrativas questionadas, né, e aí muitas vezes isso leva, fui cancelado, né, falei alguma coisa que não agradou e fui cancelado por isso, né. Até é uma coisa sobre a qual eu não li muito, eu sei que teve muito texto sobre isso, né, sobre cultura do cancelamento, enfim, porque eu acho que até essa ideia de cancelamento tem a ver com o modo como a gente está se comunicando, né, porque é isso, eu não gosto mais de você, Mia, eu te excluo do meu Instagram, não quero mais que você veja minhas coisas e pronto, me livrei de você, né, não preciso dialogar, a gente não vai resolver nossas questões, eu vou simplesmente te apagar, né. Então, acho que essa palavra carrega muito esse imediatismo do nosso tempo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, por outro lado, né, pode ser isso, pode ser que a gente não está com paciência para ouvir
opiniões discordantes, e aí a gente simplesmente exclui as pessoas, ou escracha as pessoas, de certa maneira. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque eu acho que pode ser um sintoma de como as plataformas e como a gente tem funcionado nas plataformas, mas eu acho que também é um jeito um termo que pode servir ao inibimento da crítica, né? Não, é como se o que você disse fosse uma verdade que não pode ser contestada, né? Eu acho que é curioso também surgir um termo como esse, quando vozes que não costumavam falar estão falando, né? É muito curioso que o termo cultura de cancelamento aparece exatamente quando pessoas negras, quando pessoas trans, quando pessoas não binárias, quando mulheres passam a oferecer contrapontos a algumas narrativas, né? Então, eu acho que a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Eu acho que tem uma perspectiva de que, bom, às vezes a gente está sem paciência mesmo e a gente está perdendo a capacidade de diálogo, isso é muito perigoso, mas ao mesmo tempo que curioso, né, isso aparecer no momento em que essas vozes estão falando, né, e aí de repente contestar certas coisas que estavam colocadas viram, ai, tá me cancelando, ai, não pode falar nada agora que tudo é racismo, ai, não pode falar nada agora que tudo é machismo, ai, nossa, então assim, acho que a gente precisa estar atento ao que pode ser uma armadilha, sabe? Ao que pode ser algo que ao invés de fazer com que o debate público se pluralize, se fortaleça, né, seja um pouco do que a Dolores coloca, né, como uma forma de censura, tanto de quem critica, né, quanto de quem coloca determinados assuntos, né, e é curioso, a gente pode olhar, né, eu não fiz um estudo profundo sobre isso, nem li muito sobre isso, estou falando meio livremente a partir do que eu penso, assim, de que o cancelamento sempre surge nesses temas sensíveis, né, que a gente está tratando, quando surgiu alguma treta de gênero, uma treta de raça, uma treta de cultura, né, que eram lugares históricos onde a gente não estava discutindo, e de repente nós estamos, né, então, enfim, eu não respondi, eu só coloquei que há duas faces, né, nessa discussão. Acho que é isso. Realmente, desses tempos, além da verdade, com a pandemia, eu tenho percebido bastante produções, assim, principalmente das nossas narrativas enquanto juventude negra. Tenho circulado bastante pessoas que estão produzindo seus próprios conteúdos, seja de música, seja de poema, seja de escrita. Eu também estou embargando nesse trenzinho, iniciando uma escrita, mas realmente a gente é de se pensar, porque essa cultura do cancelamento, quando essas narrativas estão tendo uma visibilidade, né? Eu vou fazer uma pergunta também. Em um mundo cada vez mais conectado, onde vemos o poder da internet e influência política e o cotidiano, podemos afirmar que quem tem acesso tem influência? Eu acho que a gente tocou nesse ponto, né, Mi, quando a gente falava de desigualdades de acesso, né? Mas te respondendo de uma forma sem refletir tanto, né? Nem sempre acesso vai significar influência, né? A gente tem um problema também no Brasil, que não é só de acesso, mas de qualificação do uso que a gente faz de internet, né? Então, muita gente vai dizer assim, eu tenho internet, eu uso a internet. Aí você pergunta para ela, mas o que você usa? Ela vai falar, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Mas a internet daria muitas outras possibilidades, daria a possibilidade de produção de música, de produção de textos, como é o que você tem feito, né? Tem um uso que é muito passivo, né? Você pega o seu celular e você olha o que está acontecendo, compartilha,
E esse é o uso que a maioria das pessoas fazem, né? Principalmente quando a gente olha para a nossa comunidade, para as pessoas da nossa família, né? Isso gera vários problemas, né? As pessoas acreditam em tudo que elas veem. Não, mas eu recebi no WhatsApp, tipo, acabou, assim, o argumento, né? Então, é muito interessante que a gente pensar que tem um outro assunto, né, quando a gente fala de internet, que é educação, que é essa educação digital, né, que é essa possibilidade de ter um acesso que é qualificado de verdade, porque quando esse acesso ele não é qualificado, a gente aceita a influência de pessoas que eventualmente não deveriam nem tá falando, porque estão falando coisas que sem base científica, e a gente está vendo isso na pandemia, né? As pessoas acreditando em gente que gravou um vídeo e falou que é médico das clínicas, e assim, tudo bem, né? Você acreditar nisso. Então, acho que tem um assunto aí, né? Quando você fala disso, quem tem acesso tem influência. Eu acho que é a gente voltar também um passinho para trás e entender que tipo de acesso, como as pessoas estão acessando, que educação para digital elas estão tendo. E isso é muito definidor do que deixa do que nos pode influenciar positivamente, o que pode nos influenciar negativamente. Isso tem impactos para a democracia, né? É um outro assunto, a gente poderia fazer uma outra live sobre isso, né? Sobre desinformação, sobre fluxo de informação no contexto de pandemia, no contexto eleitoral, como que a gente vai lidar com isso, né? Com os nossos pais, com os nossos tios, com as eleições às vésperas, né? Então, e nós somos um grupo que tem uma capacidade de educar para isso. Aqui se inverteu, né? Em geral, a gente aprende com os nossos pais ou com os nossos avós, mas nesse caso, a gente tem um papel muito importante também. Então, eu te diria que o acesso ele ainda precisa ser qualificado, a gente precisa entender melhor as formas com as quais a gente está acessando, porque quando também a gente não domina as ferramentas, a gente não é capaz muito de influenciar, né? Aí o nosso conteúdo fica ali, ninguém não vai viralizar, porque não tá bem colocado, de certa forma. Então, eu te diria que a gente ainda tem outra aba para abrir, que é essa discussão sobre educação midiática, ou educação para o digital. A gente está encaminhando já para o finalzinho. Deixa eu ver aqui, a Carol. Gente, acho que vamos encerrar agora, porque Natália já tem outra live, já está maravilhoso. Putz, esses papos com Encrespades, realmente, que coisa mais maravilhosa. Eu fico sempre... Que bom. Bom, eu quero agradecer aqui em nome do Instituto Emília e do Laboratório Emília, sempre Encrespades, assim, todos vocês que são muito maravilhosos. Muito obrigada, Natália. E peço desculpas também para quem estava esperando o Marcelo, assim como nós, né? E ele realmente não conseguiu chegar, mas a gente aguarda ele para uma próxima, né? Quero lembrar que dia 24, agora, de setembro, a gente vai ter a última, por enquanto, né? De Emília Convida Encrespades, que vai ser com Tawane Teodoro, Rodrigo Vilela, mediação de Jonas Rosa, e vai ter o tema Arte que Transgride. Quero muito agradecer, assim, rapidamente também, Álvaro e Javier, que são do Laboratório Emília Espanha, que sempre apoiam e estão aqui ancorando toda a energia e o sistema, né? E, bom, sugiro que quem ainda não segue
Encrespades é @Encrespades no Instagram. A Revista Emília é @Revista Emília. A gente está, inclusive, lançando um curso, as inscrições já estão abertas, um curso com a Neide Almeida, que é muito maravilhosa, e o tema desse curso é qual é o lugar da literatura negra em seu repertório de leitura. Vale bem a pena. E, bom, no máximo, também peço para que façam parte da comunidade Emília, porque tem essas newsletters que a gente manda, os cursos, esses encontros aqui, como hoje, enfim. Então, é isso. Michele e Natália, se quiserem falar alguma coisa, eu apenas estou aqui para agradecer mesmo. Muito obrigada. Bom, eu agradeço, Ana, vocês também, todos vocês que estão assistindo a gente. Foi uma tarde gostosa que passou, na verdade, muito rápido, né, o tempo. E é isso. Também, gente, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de troca. É sempre muito bom pensar nesses temas. A gente sempre sai sabendo um pouquinho mais pelas perguntas e pelas reflexões também. Um prazer, desejo muito crescimento, muito engajamento à Emília, em Encrespados também, e que a gente tenha outras oportunidades de troca. Obrigada mesmo.